Bom dia, irmãos. Graça, paz e saúde sejam derramados sobre a sua vida, consequentemente sobre a sua família. Estendemos os nossos votos de pêsames à família da irmã Edna e, consequentemente, essa igreja. Mas lembrem-se, a irmã Edna já experimenta a glória do Senhor na vida dela. Eu costumo brincar e dizer que no meu cenário soteriológico ideal, soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Vocês podem pedir um cursinho para o pastor de soteriologia, eu tenho certeza que ele vai adorar tratar com vocês as temáticas relacionadas à soteriologia reformada. Mas no meu cenário soteriológico ideal, a conversão deveria vir imediatamente sucedida de morte. Deveria imediatamente vir sucedida de algo tipo ataque cardíaco fulminante. Olha que bênção seria. Olha que bênção seria se no dia de entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus, nós instantaneamente morrêssemos. Você pode até imaginar o cenário, a pessoa: Senhor, eu te entrego a minha vida, o meu coração e te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Morreu, foi para o céu. Primeira vantagem, e isso significa muito. Já não mais estaríamos sujeitos ao pecado, porque o pecado na vida do pecador lá fora não é uma opção, mas na vida do crente é. Então o crente, quando peca porque quer, porque entende que Deus não permite que sobrevenha sobre nós uma tentação maior do que as nossas forças. Porque se Ele permitisse, a culpa do nosso pecado ia ser dele e não nossa. No entanto, nós somos 100% responsáveis pelos nossos pecados. E o pior de tudo, sendo parte do corpo de Cristo, nós trazemos para o corpo de Cristo essa contaminação. Percebem o quanto isso é perigoso? Percebem o quanto isso é sério? O pecado na vida do crente é uma questão de opção. Quando a gente peca porque quer. E as implicações disso são seríssimas. Para nós e para os outros. Já não estaríamos mais sujeitos a essa situação, como acontece com a irmã Edna. Ela já não está mais sujeita à carne, não está mais sujeita à carne, está livre do poder da carne. Não pode mais pecar e entristecer o coração do Senhor. Um coração de um Deus que é santo, santo e santo. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem: não estaríamos sujeitos às lutas, dores, provações, privações, agonias, sofrimentos dessa vida. Não é verdade? Já não estaríamos sujeitos a nada disso. A irmã Edna já está livre. Já está livre de todas essas lutas, de todas essas dores, de todas essas agonias. Louvado seja o Senhor por isso. Ela está melhor do que nós. Nós ainda estamos aqui, sujeitos ao pecado, sujeitos às lutas, às dores, provações e privações, e nem sempre nós somos capazes de entender o quão pedagógico é o agir de Deus na nossa vida através do sofrimento do crente. Nem sempre nós somos capazes de entender. Há um caráter pedagógico. Deus ensina através do nosso sofrimento a confiar nele, a esperar mais dele, a buscar dele. Deus sabe que a nossa natureza ela é de tal forma que quando nós estamos bem, quando está tudo bem com Deus, quando está tudo bem na nossa vida, a gente tende a esquecer de Deus. Não é verdade? Estou falando alguma coisa anormal, absurda aqui? Não. Quando está tudo bem, a gente tende a relaxar e distanciar. Agora, quando as coisas não estão bem na nossa vida, é que a gente fica ali, agarrado aos pés da cruz. Essa é a nossa natureza. E eu costumo dizer que se o próprio Deus nos condenasse a uma vida de sofrimentos,
Dores, privações, provações, problemas, agonias, lutas, doenças, enfermidades, todos os dias da nossa vida, até que o nosso coração finalmente parasse de bater, ainda assim, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque nós temos a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as alegrias, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque deu descanso à serva dele. Diz o texto sagrado: o Senhor a deu, o Senhor a tomou, bendito seja o Senhor. E a Bíblia ensina que é melhor ir a um luto, a um funeral, do que a uma festa. Porque no luto, no funeral, nós nos lembramos, nós somos obrigados a lembrar que a nossa hora vai chegar. Nós somos confrontados com a dura realidade de que o nosso dia vai vir. E isso nos leva a colocar em perspectiva a nossa vida, muito parecido com aquilo que a gente estava falando ontem. Será que nós temos vivido a vida do jeito que Deus quer que nós vivamos? Temos sido nós reflexos da luz de Cristo para as nações? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Aliás, a pergunta não só é reforçada, mas ela é ampliada pela notícia do falecimento da irmã Edna. É como se o texto e o próprio Deus mostrasse para nós: eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu não estou brincando, o tempo está passando e ninguém está rejuvenescendo. É como se o próprio Deus dissesse: levem a sério aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E a última vantagem desse cenário soteriológico meu, ainda bem que ele não é uma realidade, né? Nós já estaríamos com Cristo, gozando das bênçãos espirituais de viver na presença de Deus, já não mais sujeitos à carne, aguardando o corpo glorificado. Olha que bênção seria esse cenário soteriológico. No entanto, ainda estamos aqui. Uma pandemia global varreu o mundo e uma parte da humanidade simplesmente deixou de existir. A irmã Edna descansou no Senhor. E quantos não foram dormir ontem à noite e jamais se levantaram para um domingo? E quantos, por esse mundo afora, hoje não vão dormir esperando ter uma segunda-feira, mas jamais terão uma segunda-feira? Nós ainda estamos aqui. Por quê? Para quê? Para Deus e para a glória de Deus na proclamação do seu Evangelho. É isso que o texto está tentando nos ensinar. O texto mostra de uma maneira muito clara que a luz de Deus deve ser refletida na vida do seu povo, de tal forma que as nações venham à presença de Deus. Por isso a riqueza, a beleza e a grandeza desse texto e a oportunidade que nós temos de refletir naquilo que Deus está nos ensinando. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para recapitular um pouquinho daquilo que a gente começou a falar ontem sobre esse texto, e como nós estamos em escola dominical, talvez até franquear a palavra para que os irmãos possam perguntar e possamos construir juntos o nosso conhecimento do texto, a relação do texto com o tema da nossa conferência missionária, a relação do texto com aquilo que está acontecendo na vida da igreja nesse momento e, consequentemente, o desejo de Deus para a vida da Igreja Presbiteriana da Glória aqui em Vila Velha. O texto começa no verso 1 mostrando que o povo de Deus é chamado à luz. Há uma dupla ênfase, há uma dupla afirmação importantíssima nesse texto, que é quando Deus diz: levantem-se, resplandeçam, não baseados na própria luz, mas apoiados na luz de Deus,
que certamente é resultado daquilo que aconteceu no cenário anterior, no capítulo anterior, que é o capítulo 59, onde o tema é a confissão do pecado de Israel. O passar a relação com Deus a pratos limpos e dizer para Deus: Senhor, nós temos errado quando não temos vivido a nossa vida da maneira que o Senhor quer. Nós sabíamos, nós entendíamos que uma fé verdadeira só podia ser estabelecida sobre 2 pilares, e nós ignoramos e derrubamos esses 2 pilares. Nós sabíamos que a fé verdadeira só podia se basear em comunhão e missão. Comunhão no sentido vertical, do Senhor para conosco, e de nós, o teu povo, para com o Senhor, e de nós para com o nosso próximo. No sentido horizontal, comunhão vertical e comunhão horizontal. No entanto, nós temos ignorado isso, porque ao nos vermos como o povo preferido de Deus, nós esquecemos o nosso próximo. É aquele sentimento de eu estou salvo, que nós discutimos ontem à noite, né? Eu estou salvo, azar do resto. Eu estou aqui na igreja, está tudo dando certo na minha vida, azar do resto. Eu não tenho que ter nenhum tipo de compromisso, eu não tenho que ter nenhum tipo de sentimento em relação aos perdidos. Está errado. Esse é um sentimento não só carnal, mas também demoníaco. Porque Jesus, em Mateus capítulo 9, verso 36 ao verso 38, estava em pleno ministério. O texto começa dizendo que Jesus estava visitando as cidades e ensinando, e curando, e libertando, e transformando a vida das pessoas. Jesus estava no ministério, ele estava ali, trabalhando para Deus. No entanto, ele faz uma pausa. E ao fazer essa pausa, ele olha as multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, o Deus encarnado, naquele momento ele podia dizer assim: vamos fazer um plano aqui, vamos fazer um projeto para a gente alcançar essas pessoas, vamos desenvolver uma estratégia para a gente melhorar a situação dessas multidões, dessa quantidade, dessa vasta imensidão de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que certamente tem no coração de Deus um lugar especial, porque são criaturas dele, no entanto sofrendo e agonizando, exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Vamos fazer alguma coisa, gente. Ou Jesus podia virar e dizer assim: vocês, meus discípulos, vão lá e resolvam esse problema. As pessoas estão exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Deem a sua vida para Deus. Acabem-se, morram de tanto trabalhar. Eu quero que vocês se entreguem de tal maneira para aliviar o sofrimento dessas pessoas, que vocês vão sofrer todo tipo de consequência, até mesmo corporal, e vão morrer de trabalhar no serviço do Senhor. E o Senhor vai receber essa oferta de amor a Ele e à obra dele. Jesus não podia ter dito isso? Mergulhem no ativismo. Eu quero vocês lá trabalhando. Mas Jesus vira para os discípulos e diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha que coisa interessante. Jesus oferece como solução a oração, a intercessão. E é por isso, irmãos, que eu tenho dito que, e sempre ensinado, que a primeira linha e frente de engajamento da igreja na obra missionária é a intercessão. Não tem como fazer nada em missões se não estivermos dispostos a interceder, se não estivermos dispostos de dar um jeito para poder estar na presença de Deus e rogar ao Senhor da seara que abençoe os trabalhadores na sua seara, que guarde os trabalhadores na sua seara, que livre os trabalhadores na sua seara, que supra as necessidades dos trabalhadores na sua seara. É assim que se começa, e é um movimento pessoal, individual, mas também coletivo, mas começa como um pessoal. Muita gente me diz assim: pastor, eu não consigo, eu não tenho a disciplina necessária para orar pelo trabalho missionário, eu não consigo orar nem pelos meus próprios problemas.
E aí eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos associar a oração por missões às refeições. Porque até agora ninguém nunca virou para mim e disse assim, pastor, já faz uns 2 ou 3 dias que eu esqueci de tomar café da manhã. Já faz mais de uma semana que eu esqueci de almoçar. Já faz mais de um mês que eu esqueci de jantar. Ninguém esquece de tomar café da manhã, almoçar ou jantar. Não é verdade? Então vamos orar nessa hora. Agradecer a Deus pelo alimento, já que nós vimos que não é o salário que está colocando o pão nosso de cada dia na nossa mesa. Ontem à noite, o pastor agora até mencionou. Já que nós já entendemos isso, que vem das mãos do Senhor, entendamos também que essa é uma excelente oportunidade de orar e pedir, Senhor, supra a necessidade dos seus servos no campo missionário, porque não é fácil não é só dinheiro para comer e para pagar as contas, é Deus respondendo às intercessões dos santos e dando livramento. Por que vocês acham que nós estamos aqui, eu e a Célia? Se eu fosse contar para vocês a quantidade de vezes que nós já poderíamos ter morrido só por explosão, vocês ficariam chocados. Uma dessas vezes, eu estava limpando o terreno da igreja, capinando, dei uma enxadada, saiu faísca. Quando saiu faísca, meu coração gelou. Eu falei assim, dei uma enxadada numa mina. Não era uma mina, era um morteiro, que é uma espécie de míssil pequeno, né? E depois, quando os militares vieram para desenterrar e levar para ser detonado, o militar disse, "Ahia", que em árabe quer dizer está vivo. E eu mais uma vez tive a oportunidade de agradecer a Deus por aquele livramento. Você acha que é por causa dos meus belos olhos? Você acha que é por causa da Célia? Não. É Deus respondendo às intercessões dos santos. O dia que a igreja entender o seu papel na intercessão missionária, Deus vai abençoar de uma maneira grandiosa o trabalho missionário, porque Ele deseja a nossa participação. Não é normal que o pastor venha para a igreja sozinho orar. Não é normal que não arranjemos tempo para estar na presença de Deus. Porque uma das nações mais ricas e mais ocupadas do mundo, por exemplo, a Coreia do Sul, o povo está lá, eles também não têm tempo, o pessoal trabalha lá dia e noite. Não é à toa que as maiores companhias do mundo, Kia, Samsung e assim por diante, são coreanas, da Coreia do Sul. Então o povo tem trabalho, estão vendendo e produzindo para o mundo todo. E há uma grande igreja presbiteriana lá. Eles podiam dar desculpa da falta de tempo, não é verdade? Não vou na reunião de oração da igreja não, porque não tem tempo, tem muita coisa para fazer. A gente tem o mundo todo para vender, tem que fazer negócios com o mundo todo, tem que produzir, mandar televisões para o Brasil e tudo mais. Mas, no entanto, 4 horas da manhã, está todo mundo fazendo fila lá na porta da igreja. Vai lá na Coreia do Sul, na igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. Você podia dizer assim, não, é porque é uma igreja pentecostal. Não, igreja presbiteriana. Vai lá na Coreia do Sul para você ver. 4 horas da manhã, o povo está fazendo fila na porta da igreja para quê? Para orar. Para orar, para buscar a presença de Deus em oração. Antes de ir para o trabalho, da oração, sai para tomar um cafezinho e aí depois vai trabalhar. Isso é normal na vida de um povo que conhece a Deus. Agora, não é normal quando o pastor vem para a igreja e fica lá sozinho, ele, a mulher dele e os filhos. Ou ele, a mulher dele e os filhos, mais meia dúzia. Porque a gente simplesmente não tem tempo para estar na presença de Deus como comunidade e buscar a Deus. O que realmente é prioridade na nossa vida? Será que é Deus a prioridade? Se Deus fosse a prioridade na vida da igreja presbiteriana da Glória, em Vila Velha, eu garanto para vocês que no dia da reunião de oração haveria fila na porta da igreja, porque a igreja ficaria lotada, e quem não entrar na fila, fica do lado de fora. Vocês estão entendendo como nós estamos falando de realidades espirituais muito mais profundas do que nós imaginamos? Missões têm esse poder, têm essa capacidade de nos desafiar a rever a nossa vida, que é o que acontece no capítulo 59. O povo estava dizendo para Deus, nós não temos sido o povo que o Senhor deseja que nós sejamos. A nossa vida deveria ser baseada desses dois pilares, comunhão e missão. No entanto, a gente tem um monte de outras coisas para fazer. Nós temos um monte de outras agendas para fazer.
para viver, para desempenhar. Irmãos, baseado nas Sagradas Escrituras, eu tenho toda convicção e toda autoridade para dizer para vocês o que eu vou dizer agora. Deus não tem para a sua igreja uma agenda ideológica. Deus não tem para a sua igreja e para a sua vida uma agenda política. Deus não tem para a sua igreja e para a sua vida uma agenda econômica. Deus não tem para a sua igreja e para a sua vida uma agenda social. Deus tem para a sua igreja e para a sua vida uma agenda missional. É você no mundo proclamando o Evangelho. Porque, como eu disse, nós ainda estamos aqui. Por quê? Para quê? Para a glória de Deus em missões. Para a glória de Deus entre as nações. Para o nosso engajamento. E nós devemos entender isso, porque não é a primeira conferência missionária, é a 17ª. 17ª. Isso não é qualquer coisa. Isso quer dizer que Deus já não considera a Igreja Presbiteriana da Glória como no jardim de infância ou no primário. Já é o próximo nível, já é o nível mais avançado, porque afinal de contas, nós já estamos grandinhos. A coisa agora deve passar da nossa experiência de engajamento para a experiência de engajamento de outros. As igrejas da região têm que olhar para a Igreja Presbiteriana da Glória e se sentirem da graça e se sentirem inspirados por esse modelo missional que a igreja vive, aonde para ela só há duas prioridades: comunhão e missão. Porque ela, afinal de contas, está convencida pelas Sagradas Escrituras de que brilhar não é uma opção, e sim um estilo de vida. Brilhar não é uma opção, e sim um estilo de vida. Brilhar de um modo progressivo e simultâneo, como a gente vê no texto de Mateus, de Atos dos Apóstolos 1, 6, 7 e 8, por exemplo. Quando os discípulos perguntam a Jesus sobre o fim do mundo: Senhor, será este o tempo de restaurardes o reino a Israel? Eles estão perguntando pelo fim do mundo. Coisa que nós continuamente fazemos. E Jesus, no verso 7 de Atos 1, responde de forma maravilhosa. Ele diz: não te interessa. Não te interessa. Por que vocês estão pensando no fim do mundo? Por que vocês estão perguntando para mim do fim do mundo? Não te interessa, esse é assunto de Deus. Quando o mundo vai acabar, esse é assunto de Deus. O que te interessa é, capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Vila Velha, como no estado do Espírito Santo, e no Brasil, e até os confins da terra. Ou seja, a Igreja Presbiteriana da Glória em Vila Velha foi capacitada por Deus para trabalhar de modo progressivo e simultâneo. É aqui e lá nos confins da terra. Isso como um remanescente fiel que é e precisa ser. É sobre isso que o texto está chamando a nossa atenção. E é por isso que ele começa o texto dizendo que somos chamados à luz. Levanta-te, dispõe-te e resplandece. Para o povo de Deus isso é um mandato, para todos os outros isso é uma opção, mas para nós isso é um mandato. Não é a luz de nós mesmos, mas a luz de Cristo refletida na nossa vida. Vimos no verso 2 que há um contraste claro entre a luz e as trevas, e que aonde chega a luz, as trevas não prevalecem. É inevitável, é impossível acender um fósforo ou uma vela ou uma lanterna no escuro e tudo continuar a mesma coisa. É impossível, é fisicamente impossível, é contra as leis naturais, que dirá contra as leis espirituais. Isso não pode acontecer. E se não estamos brilhando é porque essa luz está encoberta. E não pode ficar encoberta. Porque, como diz o texto da conferência, os discípulos são chamados a ser o sal e a luz do mundo. Vimos no verso 3 que essa luz atrai as nações. Essa luz na vida do povo de Deus causa um sentimento, um desejo de ser tocado por essa luz
aqueles que vivem em trevas. Essa é a pergunta clássica que eu respondo muito. As pessoas dizem assim: pastor, como é que faz para pregar o evangelho na região do Oriente Médio, onde não se pode pregar o evangelho? Muito, numa escola dominical como classe única de missões como essa que nós estamos tendo, as pessoas fazem essa pergunta. Eu digo, é simples. A gente vive o evangelho mais do que fala do evangelho. E lembre-se, a pessoa ouviu desde criança que Allah é o único Deus. La ilaha illallah wal Muhammad Rasul Allah. Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Ela está convencida disso. Ela está convencida que Jesus é só um profeta menor do que o profeta Maomé. Mas aí, o Leonardo e a Célia, eles vivem e se relacionam com Jesus na qualidade de Deus. E Jesus, na qualidade de Deus, responde: como isso pode ser possível? Aí o próprio Espírito Santo começa a colocar a semente da dúvida na cabeça e no coração da pessoa. E se Jesus for mais do que um profeta menor do que o profeta Maomé? É essa dúvida que vai levá-la, aquele muçulmano, a um encontro com Cristo. A despeito de todas as outras manifestações do poder de Deus no Oriente Médio. E você acha que viver o Evangelho, mais do que falar do Evangelho, é uma opção só para missionários transculturais? Não. Vale para o povo aqui também de Vila Velha. Vale para a igreja presbiteriana da Graça em Vila Velha também. Porque aqui pode até não ter perseguição por ser uma maioria islâmica, mas as pessoas aqui estão cansadas de discurso religioso. É tanto discurso religioso, tanto blá 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 religioso, tantas portinhas de igreja e opções religiosas que as pessoas estão procurando um algo mais. Quem ainda não teve encontro com Cristo está procurando esse algo mais. E esse algo mais é Cristo na sua vida e a sua capacidade de viver Cristo, mais do que falar dele. O problema é que nós estamos focados nessa argumentação teórica a respeito da fé, quando o Evangelho e a fé deveria ser muito mais demonstrada praticamente na nossa vida. É viver o Evangelho mais do que falar dele, para que as pessoas vejam a diferença que Cristo faz na nossa vida. Sabe qual é o outro nome que a Bíblia dá para isso? Testemunho. Evangelização. Discipulado. São essas questões que nós precisamos abrir os olhos para, até mesmo para que aquilo que acontece no verso 3, as nações, os povos, as pessoas sejam atraídas à nossa luz, não, à luz de Cristo em nós, porque afinal de contas não somos um espelho tapado, ou um espelho embotado, ou um espelho quebrado, que aí pior ainda, né? Oferece uma imagem deformada. Por isso o texto da nossa reflexão hoje, do nosso estudo, né, vai do verso 4 até o verso 16. Abram suas Bíblias aí em Isaías capítulo 60, do verso 4 até o verso 16, para que possamos ler. E eu gostaria da participação dos irmãos, já que nós estamos em escola dominical, para que eu lesse os versos pares e os irmãos os ímpares. Eu vou ler todos os versos pares a partir do verso 4 e os irmãos os versos ímpares, uma leitura responsiva até que nós cheguemos no verso 16, que é o segundo bloco da nossa reflexão sobre o capítulo 60 de Isaías. Se no capítulo anterior o foco era a luz nos levanta, agora o foco é as nações adoram porque veem a luz na vida da igreja. Vamos lá? Oi, querida. Claro, por favor, faça isso, eu fico mais do que feliz. Sabe por quê? Alguém leva lá um microfone para ela, porque senão não sai no áudio. Tá ótimo. O senhor recapitulou de ontem, eu ainda não tive a bênção de ouvir o senhor falar ontem. Ouvi, eu quero perguntar o seguinte. Tá desligado, eu acho. Eu quero perguntar o seguinte.
pastor, eu quero perguntar o seguinte, claro, né, querida. diante do que o senhor falou, tá, até agora. Nós temos a menos de 1 quilômetro ou 1 quilômetro daqui, um grupo de 30, 40 nóios, pessoas que usam crack. Tá? O que nós, criaturas de Deus, né? Porque eles certo. Estão dependentes, são criaturas de Deus, isso aí. Estão com a personalidade, criados à imagem, isso, mas isso. São criaturas de Deus, porque certo. O inimigo não cria nada. Verdade. Né? Bom, o que nós, como igreja, podemos fazer como missão a esse povo, que seja, entendeu? Porque se nós temos, olha só, somos ótima nós pergunta. Que não temos ido. Somos nós que não temos ido por medo, por preconceito, por sei lá o quê. Estamos nos acostumando a esse cenário. Então, eu gostaria que o senhor respondesse. Agradeço a sua pergunta. Como ir até eles, né? Tá joia. Como ir? Muito obrigado, minha irmã. Todo mundo entendeu a pergunta dela, né? Está relacionada aos viciados e às pessoas que vivem nas ruas, nessa situação que se torna cada vez mais comum, não apenas nas capitais, mas nas grandes cidades do país, e se torna um problema social que nós estamos aprendendo a ignorar. Muito boa e pertinente a pergunta dela, principalmente quando nós falamos sobre esse tema de missões e de estender o braço do Senhor, não o nosso braço, mas o braço do Senhor na direção ao nosso próximo. A resposta mais simples é continuar estendendo a mão para essas pessoas e confiando no Senhor, que o Senhor há de fazer a obra dele no coração delas. Fazer tudo o que nós podemos fazer, por mais que isso possa parecer conivência. Eu vou dar um prato de comida. Mas se você vai dar um prato de comida, você vai estar estimulando essa situação, né? De qualquer maneira, existe todo um dilema ético a respeito dessa questão, mas não há outra alternativa a não ser continuar estendendo o braço. Mas não é estender o braço num sentido apenas social, que é um dos problemas que nós estamos tendo. A transformação da missão em ação social. Eu disse para vocês que nós vamos chegar lá e vamos chegar lá. Em 10 anos, quando nós formos uma nação pós-Deus, o liberalismo que está crescendo cada vez mais vai ter tomado conta do Brasil, e aí a própria igreja vai pensar da seguinte maneira: Cristo já não é mais suficiente para a salvação. Ou seja, Deus pode salvar o muçulmano se ele for sincero, pode salvar o budista se ele for sincero na fé dele, pode salvar o macumbeiro se ele for sincero na fé dele, porque Cristo já não é mais o único caminho. Essa é a lógica do liberalismo teológico. E no que diz respeito à missão, a lógica do liberalismo teológico é fazer o bem sem esperar nenhum resultado. Você só vai lá, faz o bem, faz o que tem que fazer para a glória de Deus, mas você não desafia as pessoas a mudar de vida. Você entrega o alimento e não fala nada. Você entrega o alimento desconectado da palavra de evangelização, desconectado da palavra de desafio à pessoa a mudar de vida. Entendeu? Essa é a diferença, é isso que nós precisamos evitar. O que é missão como apenas ação social? Levar comidinha para eles, levar um cobertor, levar alguma coisa. Agora, o que é missão no sentido bíblico? É levar uma assistência, mas também uma palavra de desafio à pessoa a mudar de vida. Olha, está aqui a comidinha para você, não passar fome, mas Deus pode mudar a sua vida. Deus tem poder de transformar a sua vida. Você vai realmente querer ficar dormindo na rua a vida toda? Você vai querer viver essa desumanidade, essa indignidade? Se ainda houver dentro de você algo, saiba que esse algo Deus pode não apenas resgatar, mas transformar. Porque eu conheço inúmeras pessoas que já passaram por essa situação. Você está entendendo? E funciona. Tanto funciona que no domingo passado eu estava numa igreja lá no Rio. E aí estávamos participando de um debate.
E a líder do trabalho missionário, você precisava ver, uma mulher bem vestida, falando muito bem, se apresentando muito bem, e ela foi apresentada como a líder do trabalho missionário. E aí ela falou, olha, nós temos tantas equipes espalhadas pelo mundo, o pessoal está fazendo isso e aquilo, nós estamos acompanhando dessa maneira, nós estamos fazendo assim, assim, assado. Então, uma líder de missões. Quando ela disse quem ela era na hora da apresentação, na hora em que cada um falou de si, eu fiquei absolutamente chocado. Porque a mulher estava do meu lado e falou assim, eu estava lá, deitada na rua, drogada, jogada, abandonada. E aí os crentes vieram para mim e disseram, Jesus quer e pode transformar a sua vida. E eu acreditei que isso pudesse ser verdade. E Jesus realmente transformou a minha vida. Você está entendendo? Então você não imagina que aquela mulher, líder do trabalho missionário, ontem, num passado recente, era moradora de rua. Então nós não sabemos quem são aquelas pessoas, mas Deus sabe. Então não nos compete julgar, compete fazer o trabalho de Deus, que é continuar proclamando um pouco daquilo que nós falamos ontem. Como nós não sabemos quem são os eleitos, a gente prega indiscriminadamente, a gente proclama indiscriminadamente. O evangelho, como não volta vazio, aqueles que são eleitos, Deus vai inevitavelmente transformar o coração. Pode até não ser naquele momento que a gente espera, mas Ele vai. Aqueles que não são, se tornarão ainda mais culpados diante da justiça de Deus. É simples assim, entendeu? Então, o que não pode acontecer é a igreja imóvel, a igreja silente, a igreja acomodada, a igreja despreocupada de todas essas situações. Não podemos estar anestesiados ou cauterizados diante de tudo aquilo que a gente vê, porque o nosso mundo ele é interessantemente desafiador. A nossa mente ela vai sendo tão bombardeada por cenas de guerra e de morte, e destruição, e disso, e de aquilo, porque quando você liga a televisão, é só isso que passa. Você liga a televisão e vê na TV aberta, né, um documentário mostrando como Deus criou as coisas tão perfeitas e como Deus é maravilhoso, como a natureza reflete a glória de Deus e é possível ver isso. Você não encontra isso. Agora, morte, desastre, violência, caos e dor e ódio e guerra e tudo, a gente está o tempo todo. Então, a gente vai tendo a nossa mente cauterizada, a gente vai se acostumando com todas essas situações. E isso não pode acontecer. Pode até ser que os outros se acostumem, mas nós não. Nós que somos leitores das Sagradas Escrituras e estudantes, né, das Sagradas Escrituras e queremos viver o estilo de vida que o Evangelho nos propõe, nós precisamos ser graciosos e misericordiosos. Foi por isso que eu falei que Jesus, no exercício do ministério, ele parou e se compadeceu. O texto diz, e ele se compadeceu daquelas pessoas exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. A compaixão não pode deixar o nosso coração, porque o dia em que a compaixão deixar o nosso coração, nós seremos um grupo religioso. Só. Um grupo religioso. E Deus tem muito mais para a minha vida, para a sua vida, do que ser um grupo religioso. A irmã entendeu qual é a resposta? Respondeu a sua pergunta? Amém. Amém. Que o Senhor a todos nós dê essa graça, essa capacidade para servir como instrumentos dele no mundo, porque afinal de contas, o tempo é o único bem no universo que não pode ser reposto. Tudo pode ser reposto. E para tudo há jeito, até para a morte. Cristo é a solução para a morte. Mas o tempo é o único bem no universo que não pode ser reposto. Isso deve nos levar a pensar muito sobre o uso do nosso tempo e como nós estamos usando esse nosso tempo. Eu gosto de brincar e dizer que eu creio num Jesus bem-humorado.
Um Jesus que sorri, um Jesus que dá abraços, meio latino, né? Meio latino. Nós somos latinos, então a gente tende a ver Jesus da maneira que nós somos, né? Um Jesus meio latino. Eu não consigo ver um Jesus anglo-saxão. Sabe como Jesus anglo-saxão? Que você chega lá no céu, ele estica o bração e fala assim: Paz, Senhor, bem-vindo ao céu, você chegou. Eu tenho dificuldade. Eu acredito num Jesus que abre o bração e diz assim: que bom que você chegou. Irmã Edna, né? Que bom que você chegou. Eu estava te esperando. Era a hora certa. Que bom que você chegou. E assim para cada um de nós. Mas eu acredito num Jesus também responsável. Depois de dar um abração na gente, ele vai virar e vai dizer assim: escuta, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que foi que você fez da sua vida? Do dia em que você teve um encontro comigo, do dia em que você nasceu de novo, até esse dia que seu coração parou de bater. O que foi que você fez da sua vida? E aí eu acredito num Jesus bem-humorado que vai dar uma risadinha e vai dizer assim: não que eu não saiba, eu sou Deus, mas eu quero que você me diga. Até mesmo para nos fazer pensar. E aí, será que a gente vai esperar chegar no céu para poder pensar numa resposta para essa pergunta? Ou será que esse é aquele momento onde a gente cora de vergonha, porque sabe que fez um monte de coisas, mas que nada daquilo que a gente fez era aquilo que nós deveríamos ter feito? É por isso que eu gosto de João Batista, especialmente desse paradigma na vida de João Batista. As pessoas viram para Jesus e disseram assim: Senhor, cortaram a cabeça do teu primo João Batista. Ele está morto. Aí Jesus vira e diz para eles, para os que deram a notícia: em verdade vos digo que ninguém dos nascidos de mulher é maior do que João Batista. Aí você fica pensando assim, você que é membro assíduo da escola dominical, da Igreja Presbiteriana da Glória, lê a Bíblia, conhece as Escrituras, fica pensando assim: mas o que está acontecendo? Por que Jesus está dizendo isso de João Batista? João Batista não fez nada. João Batista não fez nada. Qual foi o milagre que João Batista fez? Se comparado a Moisés, se comparado a Elias, se comparado a tantos outros, Eliseu. João Batista não fez nada. João Batista não fez nada aparentemente. João Batista só tinha uma missão, que era proclamar a vinda do Salvador, preparar o caminho do Salvador. E ele cumpriu a sua missão obedientemente. Perceberam? Para Deus, a obediência é muito mais importante do que a gente imagina. Lembram de Sophia Miller? Quando perguntaram para ela como foi o chamado missionário dela, ela disse: não tive um chamado missionário. Li uma ordem na Bíblia e obedeci. Já pensou se todos nós, nessa manhã, nesse momento, abríssemos Mateus 28, 19 e lêssemos a primeira palavra do verso, ide, e isso redefinisse a nossa vida? Porque a minha vida redefiniu. Eu estava bem, Célia também, Célia tinha uma escola. Eu tinha uma empresa de informática, prestava consultoria para a Unibanco, McDonald's, Ponto Frio, um monte de outras empresas. Estava, como já foi dito a meu respeito, destinado à glória, à fortuna e ao sucesso. Mas aí eu li esse texto e muitos outros textos que me fizeram repensar a minha vida. E hoje, quando as pessoas na escola dominical perguntam para mim: por que deixar o Brasil e ir para uma região complexa do mundo, conturbada do mundo, para pregar o Evangelho? Por quê? Aí a gente diz, tanto eu quanto a Célia: não sei os outros, mas no nosso coração é por causa da gratidão. Da gratidão que nós sentimos no nosso coração por tão grande salvação. Deus podia ter pego qualquer outra pessoa e colocado no meu e no seu lugar. Talvez essa pessoa fosse um crente melhor do que nós temos sido, mais fiel, mais obediente, mais disciplinado e assim por diante. Mas Deus me escolheu. E o meu coração, não sei quanto a você, o seu,
o meu coração é tão grato, que nada mais tem valor. Nem casa, nem carro, nem bens, nem propriedades, nem influência, nem poder, nem conforto, nem glória, nem nada disso. A única coisa que realmente importa para nós é viver no centro da vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É ser obedientes. Parece simplório, mas não é. A musiquinha que a Célia fez para ensinar as crianças, né? Obedecer, obedecer, com Jesus eu vou aprender. Obedecer, obedecer, como Ele eu quero ser. Olha Jesus naquele jardim, o Getsemane, naquela quinta-feira à noite. Você sabe o que Jesus estava dizendo quando ele disse, passa de mim esse cálice? Jesus estava dizendo para Deus que aquele pessoal lá da igreja presbiteriana da Glória em Vila Velha, eles simplesmente não merecem. Nenhum deles merece o que eu estou para fazer amanhã. A cruz, a crucificação, a dor, a violência, a agonia, a morte. A maior de todas as agonias, que é a separação do ente celestial, da Trindade. Eles não merecem, aquele pessoal simplesmente não merece. Talvez eles nem entendam o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer por eles. Eu não quero. Mas imediatamente ele diz, todavia seja feita a tua vontade. Já pensou se Jesus tivesse falhado na obediência naquele momento? Não estaríamos aqui. Nem eu, nem você. Isso quer dizer que a obediência é muito mais importante do que a gente imagina. Vamos lá? Isaías capítulo 60, verso 4, eu o 4, vocês o 5, eu o 6, vocês o 7, e assim até o verso 16. Vamos abrir as nossas Bíblias? Diz assim o texto sagrado, Isaías capítulo 60, verso 4. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás que serás radiante de alegria, e o teu coração descansará e se fartará de júbilo, porque alcanças os mares para ti, e as nações virão contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de ti, servirão os carneiros de Kedar, para o teu agrado subirão ao teu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha mãe. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar virão a Canaã, virão primeiro os navios de Tarsis para trazer os seus filhos longe, e com eles as palavras do seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas e contínuas, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. Agora o reino virá a ti, o cipreste, o meio e o bucho, conjuntamente para tornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor,
a Sião do Santo de Israel. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor. Vocês estão percebendo, como nós já começamos a perceber desde o dia de ontem, que esse texto tem uma tripla aplicação. Ele se refere a Israel naquela época, ele se refere à igreja e ele se refere ao estado final do povo de Deus. A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, essa que tem em si, né, essa que é a sede, né, da igreja, essa que carrega em si os representantes de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Exatamente como a gente vê em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. As nações em pé diante do Cordeiro, adorando e bendizendo ao Senhor. E isso é que é uma coisa legal em missões. É que nós já estamos entrando no jogo com um resultado garantido. A obra missionária, o resultado da obra missionária não depende de nós, mas depende do Senhor. E da vontade dele, e do plano dele, e da missão que na verdade é dele, porque não é nossa. O maior erro que qualquer pessoa ou igreja pode cometer é o de achar que a missão é nossa, a missão é da igreja. A gente pode até usar essa linguagem metaforicamente, mas na verdade não é. A missão é de Cristo, a missão é de Deus. A ordem das coisas é soli Deo gloria, missio Dei, solo Christus, sola gratia e assim por diante. Então você percebe que só há uma coisa debaixo da glória de Deus, é a missão de Deus, porque foi o próprio Deus quem se auto-atribuiu a missão de se revelar à sua criação. Por isso a ideia de missões ela é tão importante e ela ressignifica tanta coisa na nossa vida quando a gente realmente entende o que é a missão. A missão de Deus, a missio Dei, a missio Christus, a missio Ecclesia, a missão de Deus, a missão de Cristo, a missão da igreja e a nossa própria missão, o nosso próprio papel no mundo. Deus está dizendo nessa passagem, nessa segunda parte do texto de Isaías, que ele reúne os povos e as riquezas dos povos para a sua glória. Embora o texto use a metáfora dos metais, a analogia dos metais, o ouro, a prata, a madeira de qualidade, porque quando se refere à madeira, quando se refere à glória do Líbano, obviamente nós estamos, embora não tenhamos o tempo para destrinchar cada uma dessas sentenças, nós estamos falando das madeiras nobres do Líbano, entre elas a mais nobre de todas as madeiras, que é o lendário cedro do Líbano, outrora usado para a construção do primeiro templo, que por causa do primeiro templo, que por causa do pecado do povo, foi destruído e arrasado em 584/85, quando a cidade de Jerusalém foi destruída. Tudo foi arrasado, só restam os muros da cidade derribados e a cidade em chamas, reduzida a cinzas, e, como diz a profecia, o profeta Jeremias lamentando. Daí o livro de Lamentações de Jeremias. Então, o texto está dizendo que a glória do Senhor nas nações, nas vidas dos homens, trazidos das nações, para essa proposta missional original, entendida, buscada por Deus na vida de Israel, agora está finalmente se cumprindo. E é verdade, se você prestar atenção, tudo o que Deus fez no Antigo Testamento tem uma proposta missionária ou missional. Se não, vejamos, para que coluna de nuvem, para que coluna de fogo, para que abrir o mar vermelho, para que as codornizes, para que a água da rocha, para que?
para tudo que Deus fez no Antigo Testamento, havia um jeito mais fácil de fazer. Vamos pegar o exemplo do Mar Vermelho. Está aqui o Mar Mediterrâneo. Vocês estão vendo aqui o Mar Mediterrâneo? Está aqui o Mar Mediterrâneo, aquela volta do Mar Mediterrâneo. Vocês estão vendo, é bom hospital, viu? Porque não tem nada aqui não. Mas vamos lá. O Mar Mediterrâneo, o Delta do Nilo, depois do Delta do Nilo, aqui está o Egito, aqui está o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, aqui abaixo fica o Mar Vermelho. Da terra de Gósen, ali na região do Delta do Nilo, até a terra de Canaã, são 3 dias a pé. Só leva 3 dias a pé. Não faz o menor sentido descer para o Mar Vermelho para ficar preso no Mar Vermelho. Não faz sentido se você não olhar com o olhar missionário, com o entendimento de que Deus estava se revelando não apenas a Israel, mas também através deste às nações circunvizinhas. Porque qual daqueles povos, daqueles heteus, ferezeus, jebuseus, cananeus e assim por diante, não ouviu que Deus de Israel abriu o Mar Vermelho para o povo passar? Essa notícia foi amplamente divulgada, passou no Jornal da Manhã, passou no Jornal da Tarde, passou no Jornal da Noite e até teve reprise no Jornal da Madrugada. Todo mundo viu que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Todo mundo soube que Deus estava guiando o povo no deserto com coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. E isso era o testemunho de Deus às nações, e isso é missões. Não é possível ver e conceber a ideia de ser povo de Deus desconectado da missão de Deus, de se revelar ao mundo. E é sobre isso que trata esse texto. Deus reúne os povos, Deus reúne as riquezas dos povos, que são os homens, os corações dos homens. Essa visão de Isaías, ela adianta uma adoração global, uma sujeição global à glória de Deus entre todas as nações. Ou seja, estamos vendo nesse texto a realização da missão. É a Nova Jerusalém como a sede da igreja, essa igreja cultural e transcultural, essa igreja presbiteriana, por exemplo, da Glória em Vila Velha, que carrega em si não apenas o povo da Vila Velha, mas ao se engajar na obra missionária, ela agrega a si aqueles que estão sendo alcançados pelos missionários que ela apoia no Oriente Médio, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania. Tudo isso é crédito dado por Deus ao engajamento da igreja presbiteriana da Glória em Vila Velha. É assim que funciona a obra missionária, em um amplo sistema de cooperação, onde cada um faz a sua parte, e o resultado final é a glória de Deus. Então nós podemos dividir esse texto de uma forma didática em 3 partes. Primeira parte, do verso 4 até o verso 9, quando Deus diz: levanta os olhos ao redor e vê todos esses que se ajuntam. Lá no verso 9, certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem os seus filhos. Então nós temos um movimento dos povos, os filhos de Israel outrora espalhados pelo mundo, agora retornam. Mas quando eles retornam com a notícia de que o Deus de Israel reina e que ele brilha no meio do seu povo, e isso atrai as nações. As nações querem conhecer, as nações que estão em trevas querem saber quem é esse rei que brilha na escuridão, quem é esse Deus que é capaz de destruir e restaurar, quem é esse Deus que tem um coração tão grandioso ao ponto de perdoar os mais terríveis pecados do seu povo. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do Evangelho. É isso que o texto está chamando a nossa atenção. O Evangelho, ele é muito mais importante, precioso e poderoso do que a gente imagina. Agora, tem um problema. A proximidade com o sagrado tende a nos levar à profanação. Em outras palavras,
Quanto mais próximos nós estamos do sagrado, quanto mais próximos nós estamos do espaço reservado para Deus, do sagrado, mais nós temos a tendência a torná-lo comum, a torná-lo ordinário. E essa é a definição de profano. Profano significa comum, ordinário, aquilo que não é sagrado. Então, no nosso relacionamento com Deus, essa proximidade da santidade de Deus tende a nos levar a considerar essa proximidade algo comum, algo ordinário, algo corriqueiro. E você quer ver um exemplo prático disso? O pastor chama o povo para vir para a igreja orar, ninguém vem. Sabe por quê? Porque se tornou comum. A gente considera profano, comum. Orar é hora em casa, entendeu? Para orar é hora em casa, hora em qualquer lugar. Vou orar deitado na minha cama. Para que ir para a igreja, sentar, ler a Bíblia, cantar, orar, ora por isso, ora por aquilo. Vocês estão entendendo o movimento, o que está acontecendo? Nós estamos profanando o sagrado. A gente torna aquilo banal. Não vou na igreja não, ficar em casa assistindo novela. E hoje tem jogo, hoje tem. E tem uma série de outras coisas e outras agendas que acabam suprimindo a agenda que é mais importante, a agenda da comunhão, que inevitavelmente vai levar à agenda da missão. Não é possível ter comunhão sem partir para a missão, e não é possível estar em missão sem comunhão. Uma coisa está intimamente conectada à outra. Vocês estão percebendo que Deus está chamando a nossa atenção nesse texto? É que nós precisamos entender o nosso papel e o nosso local no mundo como instrumentos de transformação de Deus nesse mundo, na vida das pessoas. Agora, isso só vai acontecer se tivermos essa capacidade de, diante do sagrado, nos sentirmos constrangidos, que é aquilo que acontece em Isaías, na manifestação do Deus. É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o capítulo 6 de Isaías como a liturgia ideal, né? Deus se manifesta, aí o profeta diz, ai de mim, sou pecador. Ele se constrange. Cada momento de louvor deveria nos constranger de tal forma que nós disséssemos, ai de mim. O louvor aqui, o pessoal do louvor aqui, da adoração, por isso que o irmão estava certo quando ele disse, ore por nós, viu? Ele está certo, ele tem que orar e é muito, não é pouco não. Porque os querubins, os anjos estavam ali louvando e adorando e bendizendo ao Senhor. E não houve outra alternativa para o profeta senão dizer, ai de mim, eu sou pecador e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí Deus faz alguma coisa, que é aquilo que o pastor faz todo domingo, a confissão e a declaração de perdão. E aí depois de feita a pergunta, mediante a exposição da vontade de Deus, que é a palavra, Deus diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Missão. Aí o profeta diz, eis-me aqui. Já pensou se recuperássemos a capacidade de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Minha vida e meu tempo está à tua disposição, meus recursos estão à tua disposição, meus talentos estão à tua disposição, a minha família está à tua disposição. Isso é tão sério, irmãos, que hoje, pela primeira vez na história, a igreja está preferindo ver os seus filhos, os crentes, os pais crentes, eles preferem ver os seus filhos bem-sucedidos na vida, ricos, como médico, engenheiro, doutor e assim por diante, mas longe de Deus do que pobres, mas agarrados aos pés da cruz. Pode perguntar, faz essa pergunta para as pessoas. Você vai ver que elas, hoje, nessa geração, acham mais importante ser bem-sucedido na vida, mesmo que isso custe a fé, do que ser mal-sucedido na vida como pastor, missionário, que não ganha nada, né? E obreiro, evangelista, e agarrado aos pés da cruz, agarrado com Cristo. O nosso próprio senso como pais, como mães, o nosso próprio senso de
de valor está mudando. A diminuição dos batismos infantis é só a evidência de um fenômeno muito maior. Nós não estamos mais trazendo os nossos filhos para serem batizados, as nossas crianças para serem batizadas, porque nós não mais acreditamos na teologia da aliança. Em outras palavras, ao fazermos isso, nós estamos acreditando que temos filhos não para Deus, mas para o diabo e para o mundo. Perceberam como isso é sério? Pela primeira vez, estamos admitindo a possibilidade de ter filhos para o diabo e para o mundo, e não para Deus. O que é uma reação completamente absurda à teologia da aliança. Porque filho de pai crente, mãe crente, só pode ser propriedade do Senhor. Uma vez que eles são dados ao Senhor, eles são ofertados ao Senhor, eles são entregues ao Senhor. E o Senhor, a tudo que para Ele é consagrado, Ele vem e toma. Foi por isso que uma vez eu encontrei uma família de muçulmanos, onde as pessoas estavam estranhamente convertendo. Um dia a pessoa, um dos membros dessa família, ele era um muçulmano muito zeloso, muito obediente, muito fiel, porque essas pessoas são fiéis, viu? Essas pessoas são sinceramente obedientes. Essas pessoas estão sinceramente enganadas sobre a verdade. Mas não quer dizer que o sentimento delas não seja sincero, não. Não quer dizer que a piedade delas não seja sincero, não. Elas estão no lugar errado, mas é sincero. É uma fé sincera, é uma devoção sincera, é uma disciplina espiritual sincera. E aí essa pessoa virou e falou assim, querendo ser um muçulmano obediente, ele disse assim, hoje eu vou na igreja, vou levar o meu facão e vai jorrar sangue pela escada da igreja. O que para ele não é uma demonstração de prazer em matar os outros, mas uma demonstração de prazer em obedecer, mesmo que isso custe tirar uma vida humana. Você está entendendo a lógica, como é que funciona? A lógica da religião. E aí ele foi com o facão para a igreja, esperando fazer realmente o sangue da igreja, o sangue dos crentes escorrer pela escada da igreja. E olha a ideia dele, fazer o sangue, a escada que dá acesso à entrada da igreja, o sangue escorrer. Quando ele botou o pé na escada da igreja, na entrada da igreja, a cruz brilhou e saiu uma voz da cruz e disse para ele, Ahmed, eu te amo. Jesus falou com ele da cruz e ali, na escada da igreja, ele caiu, completamente transformado pelo poder de Deus. Completamente convertido, transformado, regenerado, um novo ser, uma nova criatura. Olha que coisa espetacular, olha que coisa maravilhosa. Aí o pai havia morrido e o irmão mais velho era o líder da família. E ele tinha que falar com o irmão mais velho que ele agora era uma nova criatura em Cristo Jesus, que ele havia conhecido a Cristo, que ele agora não era mais muçulmano, mas uma nova pessoa em Cristo Jesus, um cristão. Ele orou, buscou a Deus, Deus deu paz para ele e ele foi contar para o irmão mais velho que fazia o papel de chefe da família. Quando ele contou para o irmão dele mais velho que ele agora era uma nova criatura em Cristo Jesus, que ele era uma nova pessoa e que Cristo o libertou, o salvou e o transformou, o irmão dele voou no pescoço dele, agarrou ele, abraçou e começou a chorar, dizendo, eu também tive encontro com Cristo e estava esperando de Deus a oportunidade para te dizer. Agora pasmem, são 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Eles foram contar para o terceiro irmão, os 2 foram contar para o terceiro irmão. O que aconteceu? A mesma coisa. Aí os 3 foram contar para as 2 irmãs. O que aconteceu? A mesma coisa. Mas como assim? Até ontem nós éramos uma família de muçulmanos, agora está todo mundo crente, está todo mundo convertido, está todo mundo salvo. Quem é que vai explicar o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Só havia uma pessoa que pudesse ajudar. Quem era? A mãe. Não é verdade? A mãe. Vamos falar com a mamãe. Chegou lá, a mãe estava lá. Mamãe, está acontecendo isso, isso e isso.
agora nós estamos descobrindo que todo mundo é crente, todo mundo nasceu de novo, todo mundo teve um encontro com Cristo. Aí ela disse, eu já sei. Mas como assim você sabe, mamãe? Quando eu era jovem, uma jovem muçulmana muito religiosa, muito sincera, muito obediente, eu fui ensinada a odiar os cristãos, e eu odiava mesmo. Mas aí eu fui acometida de uma doença mortal, eu estava no hospital morrendo. E aí uns missionários franceses apareceram para me pregar o evangelho. E eu fiquei furiosa, taquei neles tudo que eu podia encontrar pelo caminho, só não taquei a cama porque eu estava deitado nela. Mas se eu pudesse ter saído da cama e jogado a cama nos missionários, eu teria jogado sem sombra de dúvida. Mas eles oraram por mim do corredor do lado de fora da porta. E eu vi eles orando. E eu não podia fazer nada porque não conseguia levantar. Então não podia impedi-los de orar por mim. Naquela noite eu virei para Jesus e disse assim, se o Senhor é mais do que um profeta, como me foi ensinado a vida toda, eu quero ver o teu poder na minha vida. Quando foi no outro dia, qual não foi a surpresa? Os médicos completamente sem explicação o que havia acontecido com ela. Ela estava curada. Completamente curada. E aí ela ajoelhou do lado da cama e fez aquilo que nós, pais crentes, devemos resgatar como atitude de pai e mãe crentes, né? Orou e disse, Senhor, Jesus, meu Deus, meu Salvador, eu não apenas entrego a minha vida a Ti, mas consagro ao Senhor todos os frutos que um dia o meu ventre vier a ter. Percebeu por que os filhos dela estavam aparentemente ou do nada se convertendo? Não é aparência, não é do nada. Era resultado dessa atitude de confiar e de entregar a Deus. E quando a gente consagra a Deus, Deus toma. E nisso tem uma lição para nós, viu? Pais crentes, mães crentes. Deus ouve a oração de pais crentes. Deus ouve a oração de mães crentes e Ele traz os filhos da aliança de volta. Esse é o Deus que nós servimos. O segundo argumento desse texto vai do verso, se o primeiro é o movimento dos povos em direção à presença de Deus, o segundo movimento vai do verso 10 ao verso 13, que está relacionado às riquezas consagradas. Ou seja, já não mais há a ideia de necessidade de saque, mas a dedicação voluntária das nações, dessas riquezas, a Deus e ao povo de Deus. Isso aqui passa muito por aquele Salmo 67 que nós estávamos comentando ontem. Deus abençoa-nos para que as bênçãos de Deus na nossa vida alcancem aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho, ou para que as nações conheçam o poder de Deus. O destino, o sentido, o significado da bênção é esse, para que as pessoas conheçam a Deus através da nossa vida. E isso vai ali do verso 10, que é quando os estrangeiros edificarão os teus muros, ou seja, a riqueza dos povos, a riqueza das nações passa a estar à disposição do povo de Deus, terminando ali no verso 13, que é a consagração da madeira de primeira linha, a madeira mais cara e mais importante do mundo, a madeira de cedro, o lendário cedro do Líbano, árvores que por acaso estão lá até hoje, viu? E eu fiquei pensando, quando eu parei diante daquele cedro enorme, um cedro cujo tronco ele era mais ou menos da largura de uma dessas fileiras de bancos, né? Ou seja, essa largura aqui, né? Uma largura dessa fileira de bancos. E a altura ia andares de um prédio. E eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus esteve aqui no Líbano, porque Jesus lá esteve, faz parte da Terra Santa, e viu essas árvores que ainda hoje estão aqui. Passados mais de 2000 anos, essas árvores ainda estão aqui. E estão lá, frondosas, gloriosas, enormes, com troncos enormes e com raízes muito profundas. Porque isso é uma coisa interessante, né? O tronco é muito grosso e as árvores são muito fortes porque as raízes são muito profundas.
E as raízes são muito profundas porque no sopé do Monte Líbano, aonde essas árvores crescem, o cedro do Líbano é um lugar de muita ventania. O vento que vem do norte da África faz a curva no mar Mediterrâneo, ali na terra de Canaã, no Líbano, na Síria, na Turquia, e aí vai em direção a outras regiões do planeta. Então, em certas épocas do ano, é uma ventania muito forte. E as tempestades de neve, por exemplo, são terríveis. São metro de neve, a árvore fica enterrada em mais de metro de neve. E diante de todo aquele castigo da natureza, tempestade, vendaval, a árvore não tem outra alternativa a não ser desenvolver raízes profundas, justamente para ficar fincada, para ficar estabilizada, para ficar de pé diante de todas aquelas intempéries da natureza. O que tem uma lição para nós espiritual muito grande, né? Porque quanto mais as tempestades vêm, mais as lutas, mais os castigos que o Senhor permite que a vida nos ofereça, aí está a possibilidade, a oportunidade de um enraizamento mais profundo, de um desenvolvimento de raízes mais profundas. E aí, como acontece com o cedro do Líbano, o tronco, né, usando essa metáfora, né, o tronco da nossa vida fica mais rígido, fica mais grosso, fica mais resistente. Isso certamente não acontece com uma samambaia, não é verdade? Raízes superficiais, é fácil de arrancar, qualquer ventania derruba a planta no chão. E aí a gente podia perguntar, né, será que a gente tem sido, diante das coisas que Deus permite na nossa vida, sofrimentos, lutas, provações, privações, o nosso comportamento é de samambaia, cai logo no chão, ou o nosso comportamento é de cedro, desenvolvendo raízes mais profundas na confiança do Senhor, na dependência do Senhor, na esperança do Senhor, na certeza do tempo do Senhor e assim por diante. Há uma lição profunda nesse verso 13. A glória do Líbano virá a ti, e eu farei glorioso o lugar dos teus pés. Aí, por último, para a gente terminar, a terceira parte, que vai do verso 11 até o verso 16, vai falar sobre as portas sempre abertas. Olha lá que coisa interessante. Do verso 14 até o verso 16. 14, 15 e 16. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. E aí o texto começa no verso 14, dizendo: inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até a planta dos teus pés, todos os que te desdenharam, e eles vão te chamar de a cidade do Senhor, e eles te chamarão de a Sião do Santo de Israel. Eu não vou explicar esses termos aqui em hebraico e em português, porque a gente não tem simplesmente tempo para isso. Mas esses apelidos de a cidade do Senhor e a Sião do Santo de Israel têm verdades espirituais profundas, principalmente se aplicadas à obra missionária. Daí a necessidade de se entender que outrora as portas estavam destruídas, abandonadas, mas agora as portas estarão sempre abertas, ou seja, as portas da igreja, as portas do evangelho, né, do verso 11 ao verso 16, ou seja, a hospitalidade necessária à igreja, o acolhimento necessário à igreja, a capacidade da igreja de abrir os seus braços e estender sobre as nações os seus braços, até mesmo porque ela foi alcançada pela graça de Deus. Nós temos nesse texto, nessa perícope, nessa parte, uma excelente ilustração, a partir da experiência de Israel, do que é ser uma igreja missionária, do que é ser uma igreja missional, onde a prioridade é justamente as nações, é ser um instrumento de Deus
na vida das nações, é atrair as nações à presença de Deus. E isso a gente faz através do nosso engajamento na obra missionária. Como eu disse para vocês ontem, e vou repetir porque é importantíssimo, é um posicionamento pessoal. Você responde pessoalmente pelo tempo de oração, a intercessão. Você responde pessoalmente, mas também coletivamente, pelo investimento financeiro. Cabe lembrar, e nunca é demais, que o problema não é o dinheiro ou a quantidade de dinheiro, mas a disposição do coração. Justamente para não parecer que nós estamos mais dispostos a investir em bala e salgadinho do que na obra missionária. E outra é a disposição do nosso coração para ir. Queridos, baseados no texto bíblico, nenhum de nós tem a opção de ficar. O texto não diz ide só para aquele ide ali na cruz. Esse ide não é só para o Leonardo, para a Célia, não é só para o Osni, não é só para uns super especiais, é para todos nós. Esse ide está ali e está na Bíblia, é para cada um de nós. Você tem que responder a Deus por essa ordem. Você não precisa de um chamado para ir, você precisa de uma autorização especial para ficar. Você precisa de uma autorização especial para não fazer nada. Se você quer ficar e não fazer nada, ser indiferente ao que Deus está fazendo no mundo no sentido missionário, aí sim você precisa escrever uma carta para o RH do céu, mandar um e-mail para o RH do céu e dizer assim: ó Senhor, eu não quero ir, eu quero ficar e não quero fazer nada. Aí o RH do céu vai responder. Mas todos nós somos desafiados a ir. E quando a gente não vai pessoalmente, a gente envia alguém no nosso lugar. A gente apoia o missionário, a gente apoia o obreiro, a gente investe em alguém que esteja indo e faz dele o nosso representante. Esse é o modelo de missões que nós estamos propondo como Igreja Presbiteriana do Brasil, onde a igreja local ela se expressa missionalmente, tanto aqui em evangelização, missões, discipulado, quanto lá nos confins da terra, através do seu engajamento na obra do Senhor. Então, a pergunta que o texto faz para nós é: o quão de portas abertas o nosso coração realmente está para as pessoas? E lembre-se que aquele ide, ele é precedido por toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, não ir significa questionar a autoridade do próprio Deus para mandar a gente ir. Vocês estão percebendo como isso é perigoso? Ser uma igreja não missional significa questionar a autoridade do próprio Deus, que nos mandou ser uma igreja missionária. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que nós temos de meditar na palavra dele e de refletir sobre essas questões tão importantes para a nossa vida.